eu penso que a República de Paraguai poderia, os granadeiros e a carne, pode, como em Brasil tem dois tipos de carne. Tem a carne com CIF China, carne China, e carne que não tem CIF China. Os frigoríficos que estão exportando para a China estão ganhando muita plata, estão muito bem, e os frigoríficos que não exportam para a China estão em situação econômica mala. Então, eu penso que em Paraguai, o preço que o carne paraguaio consiga no mercado internacional não é o melhor. A grande importância para o Brasil, que é amigo de todos, okay? É amigo de todo o mundo, é que aproveita economicamente de todas as amistades com o mundo. E China é o mais grande mercado do mundo. Então, solamente em 3 anos, nos últimos 3 anos, China proporcionou ao Brasil um superávit comercial na troca entre exportação e importações de cerca de 125 mil milhões de dólares. Isto é um ingresso muito importante, porque desde que quando eu cheguei ao Brasil, transferido por um banco americano, de Wall Street, banco de inversões, o Brasil já passou por uma moratória, onde não conseguia ter as divisas para pagar seus préstamos internacionais. Hoje, com a superávit agrícola que o Brasil obtém todos os anos com China, hoje o Brasil tem uma reserva em divisas estrangeiras muito importante. O Brasil tem mais que 350 mil milhões de dólares de superávit em sua balança comercial. Isso vai garantizar que a economia brasileira não passa jamais por nenhum moratório. Desculpa me portunhol. Quando eu vivi em Madrid, eu sabia falar castelhano, mas a hora que vivo em Brasil, eu hablo portunhol, ¿ok? Te entendemos súper bien, doctor. Te expresas perfectamente en español, así que adelante con lo que tengas que compartir porque realmente se entiende perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo pienso que no lo entiendo como economista de por qué que Paraguay no quiere entrar en lo más grande mercado del mundo. En 1848, Lord Palmerston, un lord británico, que fuera 2 veces o primeiro-ministro de Inglaterra, em seu discurso para o parlamento britânico, ele disse que nações não têm amistades, nações têm interesses nacionais, e são esses interesses nacionais que dirigem suas amistades. A mesma coisa foi dito por outros grandes estadistas, como Winston Churchill, como Charles de Gaulle, como Henry Kissinger, entre muitos outros. Então, quando eu escuto os discursos de alguns políticos paraguaios, eu não consigo entender por que preferem manter Paraguai pobre por uma amistade. Então, eu creio que Paraguai tem que ter seus interesses nacionais também. E seus interesses nacionais têm que aproveitar a prosperidade que Paraguai pode ter. Paraguai é um país que tem muito potencial. Há um povo que trabalha bem, há muitas riquezas naturais, por exemplo, em Lo Chaco, há muitas riquezas naturais de ouro, de gás, de minerais.
e muitas vezes não é explotado porque não há caminho para abrir o Chaco. Então, todas essas riquezas não são explotadas. Doctor, Por que para... Doctor, realmente Sí. lo que compartís es plenamente cierto. Ahora hablando de las posibilidades para China, ya tenemos la experiencia de Brasil, también el gran trabajo que vienen haciendo con el mercado de China continental, nosotros también haciendo el seguimiento constante. Siempre la expresión de los productores o de los referentes del sector es que Paraguay no está en ninguno de los mercados más importantes del mundo y como ya lo mencionaste, China continental es el mayor comprador de alimentos del mundo. Se debe esto a una cuestión política, también siempre lo venimos hablando más allá de cualquier otra cosa, pero ¿qué hacer en qué podemos hacer o qué pueden hacer aquellos actores que están dentro del rubro, dentro del sector pecuario, por así decirlo, agrícola, para conseguir realmente y finalmente la apertura de un mercado que podría cambiar por completo la historia y también los ingresos y egresos del país? Bien, o grande problema é, conforme quando eu escuto os políticos paraguaios falando, é que existe uma amistade que mantém a lealdade por uma amistade que mantém o povo de Paraguai pobre e não quer criar a prosperidade. Alguns dizem que porque a China continental não é um país democrático como o Paraguai. E olvidamos que em Paraguai, as relações entre Paraguai e Taiwan foram criadas por dois ditadores, Stroessner e Chiang Kai-shek. Não era de duas democracias. E, como sabe, China continental jamais interfere nos assuntos internos de nenhum país. Todos os países do mundo, com exceção de 14, e Paraguai é o mais grande, se beneficiam com o comércio e relações normais com China continental. E Paraguai não somente disse que é porque é democracia, mas também dizem que, escutei na conferência, que vão abrir uma oficina comercial em China para manter relações comerciais com China continental. Bem, todos nós sabemos que isto é impossível. Se não há relações diplomáticas, não há possibilidade de abrir uma oficina comercial. E outros também dizem que no mundo, que a carne paraguaia é boa, e é verdade, eu provei muitas vezes. E no mundo, como os Estados Unidos, podem comprar carne paraguaia, mas nós sabemos que os Estados Unidos é um dos mais grandes exportadores de carne para a China. Estados Unidos não é um país comprador de carne. Estados Unidos é um país exportador de carne. Realmente é uma competência com o Brasil e outros países que exportam carne. Então, eu não entendo por que alguns políticos em Paraguai não compreendem a situação verdadeira que se passa no mundo. Então, eu penso que Paraguai tem que defender seus próprios interesses. Não é justo que Paraguai se mantenha pobre por uma amistade. Eu penso que o povo paraguaio prefere se quedar muito mais rico. No mundo inteiro, tens relações normais com China e tens oficinas comerciais com Taiwan. E eu penso que Taiwan é uma excelente isla e tem uma economia, por o tamanho de seu povo, muito dinâmica. Eu respeito muito Taiwan também, mas
las fronteras de China fueron establecidas por Kublai Khan y ninguno jamás discute que Taiwán pertenece a China. Desde 1350, cuando Kublai Khan estableció las fronteras en China. Sería la misma cosa si China reconoce la República Paraguay de Villarrica y no lo Paraguay, no reconoce la República de Paraguay. Entonces, yo conclamo que Paraguay pense, como los grandes estadistas nos ensinaron, que naciones no tienen amistades. Naciones tienen intereses nacionales y las amistades de las naciones tienen que ser dirigidos por sus intereses nacionales. Excelente, doctor. Ahora, siguiendo un poco con también parte de lo que respondes y de lo que ya sabemos que se habla de una cuestión diplomática entre lo que es Taiwán y nuestro país y también comercial. ¿Existiría la posibilidad de que a pesar de que Paraguay reconozca como una república a Taiwán, pudiera hacer relaciones tanto diplomáticas y comerciales con China continental o esto es imposible? Es imposible, es totalmente imposible. Y la lástima es que Paraguay, quase 30% da economia paraguaia é movimentada por la importação de produtos de China continental. E Paraguai não pode exportar 1 quilo de carne ou de grano para a China. É uma lástima, mas não há possibilidade de ter relações comerciais normal com China continental se não há relações diplomáticas. É até uma impossibilidade. Por exemplo, China necessita certificar a carne de Brasil que vai para a China. Então, os frigoríficos brasileiros que têm a CIF China estão ganhando muita plata, como eu disse, e os que não têm não estão ganhando muita plata. Então, como que vai vir os inspectores de sanitários de China para um país que não há relações diplomáticas? Como tem acordo entre os controles sanitários de um país com outro país que não há relações? Excelente. Doctor, realmente encantada de poder escucharte y sé que la audiencia de Canal Pro y de Pro Ganadería también agradece mucho tu aporte. Yo tengo que ir a una pausa, por lo que te voy a liberar. Voy a seguir hablando también aquí con Jorge ya de la parte económica y de los beneficios que tendría el mercado de China continental para nuestro país y esperando, ¿verdad?, que en algún momento se pueda dar esta tan anhelada apertura que va a beneficiarnos realmente a todos. Muchísimas gracias por participar el día de hoy, doctor. Eu quero fazer mais um comentário. Não interessa o que pensa de China ou de Taiwan. Vamos ganhar plata com China continental. Eu não estou fazendo um discurso político, estou fazendo um discurso econômico. Muitas graças.